Você não está restrito a pessoas vivas quando escolhe os seus mentores. Afinal, a maioria deles, essas pessoas que podem ser seus mentores, já estão mortos. Essa é uma frase que Charlie Munger disse ao lado de Warren Buffett quando eles estavam dando uma entrevista. E eu achei bem interessante trazer essa frase, porque além desse ser um modelo mental do Charlie Munger, é uma abordagem muito interessante a gente fazer amizade com grandes nomes do passado. Principalmente porque é uma coisa que a gente às vezes nem pensa, né? A gente pensa em ter amizade apenas com as pessoas vivas, que estão próximas da gente, mas e se a gente de fato ficasse amigo, sei lá, de Benjamin Franklin, com quem Charlie Munger dizia aí ser um de seus melhores amigos, escreveu até um livro que o Benjamin Franklin tem um título de livro, e o Charlie Munger escreveu um livro muito parecido, que é The Poor Charles Almanac, alguma coisa assim. E o Benjamin Franklin tem um título muito parecido de livro. Né? E logo em seguida aqui, quando a gente pensa em fazer amizade com grandes nomes do passado, tanto homens quanto mulheres, enfim, que deixaram uma grande marca na história do mundo e com quem a gente pode aprender, existe uma outra frase de um cara chamado Mark Twain, que ele fala o seguinte: quem não lê bons livros não tem nenhuma vantagem sobre quem não sabe ler. Então ele traz aqui a importância, dentro desse modelo mental nosso aqui, de fazer amizades com nomes do passado, a importância de saber com quem a gente vai fazer essa amizade, de quem a gente vai ler, porque querendo ou não são pensamentos, são talvez conclusões, né? São visões de mundo que a gente vai absorver, e se a gente absorve boas visões de mundo, coisa que agrega a gente, é uma coisa positiva, a gente vai ser útil para a gente vai gerar bons frutos daquilo. Mas se não for uma boa leitura, bom, então, segundo Mark Twain, a gente não tem muita vantagem sobre as pessoas que não sabem ler. Uma outra coisa interessante quando a gente busca esse conhecimento, né? O que é um bom conhecimento? O que seria uma boa leitura? O que é fazer amizade com, sei lá, com pessoas que podem ensinar a gente alguma coisa, de quem a gente pode aprender bastante? A gente entra num outro conceito que é o conceito da masterização. E aqui a masterização tem até uma definição ali de prensagem de discos fonográficos e coisas assim, mas a parte que a gente deve focar, a mensagem dessa palavra, né, a essência dessa palavra, é da gente entender o caminho que outras pessoas já percorreram de determinado conhecimento. Né? Então, se a gente pegar um exemplo aqui, a medicina. Hoje, muitos médicos poderiam falar: eu vou começar a medicina do zero. Mas por que não pegar algo que já está masterizado, né? Desde quando, acho que foi Hipócrates, né, que criou a medicina, desde quando ele criou a medicina e de diversos testes, de diversos remédios, diversas conclusões, a própria ciência da medicina, por que não pegar tudo isso e partir desse pressuposto? No exemplo aqui de copywriting, que é uma habilidade que eu estou desenvolvendo, por que eu simplesmente não volto ali para 1900 a 1920, onde nasceu de fato a raiz do copywriting ali, que Claude Hopkins, que eles estavam escrevendo livros e ensinando o copyright na essência mesmo. Por que simplesmente eu não volto para lá e busco aprender os fundamentos, ao invés de bater no peito e falar: ah não, eu vou criar o meu próprio copywriting do zero, porque eu sou muito inteligente e tal. Então existem algumas decisões, e uma delas é a masterização, que são decisões que eu até mesmo considero inteligentes, que a gente já pegar um caminho que foi trilhado por outras pessoas, que já está provado, que a gente sabe que funciona, e partir do pressuposto desse caminho que eles já trilharam, para a gente não ter que fazer o caminho que eles já fizeram e perder o nosso tempo. Isso é uma das vantagens da gente aprender com livros e com pessoas do passado, ou até mesmo, exemplo, se a gente pega um livro de uma pessoa que tem 70, 80 anos, hoje, 2022, que eu tenho 25 anos, eu posso aprender muito com essa pessoa que já chegou nos seus 70, 80 anos pela questão de maturidade e de experiência de vida. Justamente porque eu não tenho essa idade, não tenho esse conhecimento ainda.
mas essa pessoa já masterizou, talvez ela não masterizou muita coisa que eu já masterizei, mas eu tenho certeza que experiência de vida, convivência, enfim, enxergar o mundo, ver as coisas acontecendo, essa pessoa já viu muito mais coisas do que eu, ela já viveu muito mais coisas do que eu. Então, provavelmente, ela pode me ensinar bastante coisa. E dando prosseguimento aqui, a respeito da masterização, o Charlie Munger pega e fala, bom, qual que seria uma das melhores maneiras, então, de você masterizar esse conhecimento? É você fazendo amizade com essas pessoas da qual você gostaria de masterizar. Se essa pessoa está viva, você pode buscar trabalhar com ela, você pode buscar trocar e-mails com ela, mensagem de WhatsApp. Não sei o quanto essa pessoa hoje é acessível para você, mas às vezes até mesmo assistir os vídeos dela, escutar os podcasts dela, ler o que ela está escrevendo, assistir os stories do Instagram dela. Isso de fato pode te aproximar tanto dessa pessoa que você até passa a enxergá-la como uma amiga, né? Você está naquela convivência diária com ela, diretamente conversando, trabalhando junto, ou indiretamente, apenas escutando, lendo o que ela escreve, que essa pessoa se torna quase um amigo íntimo seu. E aqui a gente tem duas grandes lições, que a primeira é essa que a gente já está falando, a vantagem da gente buscar fazer uma amizade com essas pessoas através do conteúdo, ou amizade com a própria pessoa mesmo, é que a gente passa muito tempo com elas e aprende um pouco mais sobre o comportamento delas, o que elas sabem, as visões de mundo, como que elas encaram desafios, enfim. E uma segunda coisa muito importante que a gente aprende também é sobre o background dessa pessoa, ou seja, o que fez essa pessoa chegar até onde ela está, com quem que ela aprendeu, ou seja, a gente vai num nível mais profundo. Quem são os mentores do seu mentor? Isso é muito profundo, se você refletir sobre essa frase. E, enfim, a gente começa a entender até mesmo alguns vieses cognitivos, que são pontos que essa pessoa não enxerga, ou então pontos que, sei lá, que você pensava que eram falhos na percepção dela, mas depois você descobriu que são falhos na sua percepção. Não quero aprofundar muito esses assuntos, são outros assuntos, mas enfim, você, além de aprender com a pessoa, você também aprende o que construiu aquela pessoa para ela estar onde ela está hoje, como que ela chegou até hoje, como foi talvez a família, o conteúdo que ela consumiu, alguns problemas que ela passou na vida, algumas ideias que ela teve, com quem que ela conviveu, enfim, você entende como que essa pessoa foi forjada. Acho que essa é a melhor definição que a gente pode trazer aqui. Por isso, é muito importante a gente escolher com quem que a gente aprende, porque além de aprender o conhecimento, meio que a gente também aprende os valores dessa pessoa, aprende as crenças dela, como que ela enxerga o mundo. Isso é uma coisa muito poderosa quando a gente se envolve com esse tipo de conhecimento. Porque não vem só o conhecimento, como que eu posso dizer, não vem só o conhecimento técnico e prático e teórico e tal, vem outros conhecimentos, vem valores, como que eu posso dizer, vem sonhos, vem visões, vem formas, pensamento que essa pessoa também traz para a gente. Então é muito importante a gente escolher certamente quem que a gente está aprendendo. E se a gente for colocar em algumas regrinhas aqui, a gente poderia dizer que consumir muita informação é um ponto positivo, e esse modelo mental eu acredito que reforça isso, a gente consumir bastante informação, mas desde que esteja atrelado também a segunda regra, que é consumir informação das fontes certas. Não é à toa que o senhor Isaac Newton dizia, tinha uma frase dele, quer dizer, tem uma frase dele, que ele fala: se pude enxergar mais longe, foi porque me apoiei sobre ombros de gigantes. Ou seja, se ele, sei lá, se Isaac Newton de fato se tornou Isaac Newton, segundo ele próprio, é que ele reconhece que ele aprendeu com as pessoas certas, ele conversou com as pessoas certas, ele consumiu informação das pessoas certas, ele masterizou o conhecimento das pessoas certas, ele já pegou algumas coisas ali que já estavam prontas e partiu daquilo que outras pessoas descobriram. Então é basicamente essa a mensagem. A tradução desse modelo mental fala assim, para fazer amizade com a morte iminente, seria fazer amizade com pessoas mortas, né? Mas eu acho que essa mensagem traduzida aqui para o português brasileiro vai ficar um pouco estranho, né? Fica algo meio misticismo, meio
meio shade, assim, meio dark, né? Falar alguma coisa desse calão. Então acabou que eu traduzi de uma forma um pouco mais soft e acredito que a gente conseguiu manter a mesma mensagem, beleza? É isso aí, vamos ver quanto tempo tá dando de vídeo aqui. Opa, 11 minutos, acabamos passando até demais. E é isso aí, pessoal. Gratidão de você ter assistido esse vídeo aqui e aguardo você no próximo Modelo Mental. Um abraço.